Uma terra. Uma espada. Um rei. Great Pen Dragon Podcast, o seu canal de RPG arturiano e assuntos medievais. Saudações, damas e cavaleiros! Bem-vindos ao Great Pen Dragon Podcast. Eu sou o Sr. Rafael de Silchester e me acompanhando hoje no primeiro torneio de Londres está... Sr. Eduardo de Saron. Estamos aqui em Londres então, Sr. Rafael, para o grande torneio convocado pelo Conselho Supremo para decidirmos pela vitória e quem será o High King da Britânia. Pois é, muitos anos se passaram já de anarquia e chega um momento em que nós teremos que decidir finalmente qual será o Lorde que será o novo High King. Obviamente, como o Duke Ulfius é um dos maiores lords atuais e como foi um grande seguidor de Uther, ele provavelmente será a escolha correta e será ele que poderá puxar a espada da pedra. O rapaz retirou a espada! O rapaz retirou a espada! Quem puxou a espada? Mas espera aí, Sr. Rafael. Aquele ali não é o filho de Sir Hector? O que esse escudeiro está fazendo com a Excalibur nas mãos? O escudeiro puxou a espada? Sim, mas esse menino não tem nem bata no rosto. Retirou a espada! Deixa o rapaz tentar! Deixa o rapaz tentar! Deixa o rapaz tentar! Foi ele que tirou! Mas por Deus, se ele retirou a espada, ele é o rei por direito! Então vamos lá e vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Então, cavaleiros, preparem suas espadas, suas lanças e defendam o rei! Livro 1, Capítulo 9. De escudeiro a Boy King. Os anos de 510 e 511. Então, meus amigos, finalmente o período de anarquia está se encerrando. Após muitos anos sem um grande lorde governando a Bretanha, foi decidido que haveria um primeiro grande torneio em Londres para se decidir quem seria o novo rei, aquele que seria capaz de puxar a espada do destino cravada na pedra em frente à Catedral de São Paulo. Então, com isso, Sr. Rafael, tem início um dos eventos mais emocionantes e importantes da lenda arturiana, que é a retirada da espada, que estava ali cravada na frente da catedral por um simples e humilde escudeiro. Um garoto que, sem saber sua origem, se torna rei do dia para a noite e desencadeia uma revolução cultural, militar e política na Britânia. Cara, você falou tudo agora. Esse evento que começa com o torneio de Londres, a puxada da espada na pedra, ela dá início a uma enxurrada de mudanças naquele status quo medieval que a gente vivenciou até o momento, né? Porque a partir desse momento em que o jovem escudeiro tira a espada da pedra, um novo rei se levanta, grandes barões e lordes da Bretanha se dividem, então há um caos, mas assim, a gente começa a ver um avanço da tecnologia, um avanço da cultura. É legal, cara, porque é um dos principais momentos de virada em toda a história do rei Arthur. Exatamente, o período do Boy King é o início da reação celta. Como disse o Gandalf no Lord of the Rings, The Turn of the Tide, né? A virada da maré. Depois de sofrerem aí há mais de uma década mergulhados na escuridão, né? Que foi a Era da Anarquia, promovido por todas aquelas invasões saxônicas que trouxe escravidão, violência, doenças e mortes, surge aí uma nova esperança. O início do reinado de uma lenda que também a maioria dos jogadores e mestres que começam a jogar o Pendragon estão esperando exatamente esse período para poder viver um pouco a lenda de Arthur. Exatamente, cara. Então quem começou a jogar no período de Uther, cara, jogou 20 anos para poder vivenciar esse momento da história do rei Arthur, cara. Você poder presenciar essa cena, tá lá em Londres, no meio do torneio, cara, é assim, não
tem preço. É um dos momentos auge de todo o jogo arturiano, cara. Sim, e além dos celtas começarem a respirar aí mais aliviados, outro que se sente libertado pela espada retirada da pedra e corre em direção à luz de Arthur, Sir Rafael. É o mestre que agora tem tudo detalhado, com muita informação e auxílio para preparar os seus jogos, já que a Era da Anarquia não tinha nada, cara. Realmente, para mim, foi um suplício, mas foi compensador. O livro do Great Pendragon Campaign até traz várias sugestões de aventuras, assim, que você pode ir fazendo para preencher esses anos vazios, né? Inclusive, tem uma sugestão de mini-aventura muito legal, né? Porque, assim, antes do torneio, né, teve essa aparição miraculosa da pedra e a espada cravada. E, assim, tem essa mini-aventura que ela permite que os jogadores tenham uma chance de poder retirar a espada da pedra, né? Poder ser aclamado como rei. Então, assim, os jogadores têm uma chance real, ou não, de conseguir. A única coisa que eles têm que fazer é tirar o número certo lá no dado. Mas aí você vê lá a aventura. É a pegadinha do malandro, mas vai ser legal, vale a pena. Tem muita glória aí em jogo. Pois é. Mas então, cara, 20 anos de campanha foram, assim, pra chegar nesse auge, nesse momento em que um jovem escudeiro é revelado como o novo rei, né, como o Boy King. E o que marca efetivamente essa época, que vai de 510 a 518, que é o momento que o Arthur puxa a espada da pedra até a Batalha de Badon? Sim, como as datas da lenda arturiana são deslocadas no tempo real da nossa história, o período de Boy King se equivale em termos de equipamentos aí de guerra, construções, tecnologia e cultura ao século XII, né? Isso é uma coisa legal de comentar sempre quando a gente tem a oportunidade, que é o seguinte: a tecnologia em Pendragon ela vai sempre avançando de acordo com a época que está. E é legal ver que ela vai avançando também, espelhando, de certa forma, o período em que essas histórias foram escritas, né? Então o século XII foi o século de Chrétien de Troyes, que escreveu assim a mando da rainha Eleonor da Aquitânia, sabe? Depois, mais tarde, a gente tem o Mallory lá pro século XV, se não me engano. Então a gente já vê armaduras mais pesadas. É legal ver como essa tecnologia vai avançando de era para era. Antes a gente estava numa era bem mais escura, mas a partir do momento que a gente começa o Boy King, a gente tem esse período do rei Henrique, né, da rainha Eleonor. Sim, tanto que em termos de evolução das armas, já que se trata de um período voltado agora aos primeiros torneios que realmente se integram ao pensamento da época, surgem, por exemplo, as lanças de justas. É agora que começam a vir os torneios de verdade, né? Esse primeiro torneio em Londres, ele foi aquele torneio estilo liça, né? O melee, em que todo mundo luta com todo mundo, é tipo uma batalha simulada, os lords podem trazer o seu séquito de cavaleiros e soldados para lutar junto, tem que capturar os inimigos, é uma bagunça completa, né? Mas a partir desse momento em que o torneio, as justas, vão tomando a forma, efetivamente. Isso, e além disso, também aqui começam a surgir as Morning Stars, os manguais, né? Começam a ser usados em campo de batalha, usadas por cavaleiros infantes. Também os cavalos, os Chargers, né? Meu jogo a gente costuma chamar de corcel, né? Os corcéis, isso, são amplamente empregados, né? E mesmo os sargentos agora comandam montados seus soldados. Isso é uma novidade em relação aos outros períodos, né? E outra coisa, Sr. Rafael, que eu acho legal falar é que essas tecnologias não devem surgir também da noite para o dia. É legal o mestre vir preparando antes isso e justificar essa mudança no final ali da Era da Anarquia, colocar um motivo para o surgimento desse tipo de arma que fica mais realista, fica mais legal. Sim, com certeza. Por exemplo, a lança de justa, ela pode demorar um pouquinho mais. Agora a Morningstar, né, que é tipo Great Mace e o Arfleio, elas já podem aparecer um pouco antes. Já a disseminação dos cavalos já é uma coisa que pode também aparecer assim nos anos finais assim da anarquia, né? Sim, a mobilidade que se exige para de repente conter os saxões invadindo e pressionando de todos os lados. E é interessante também a gente perceber que nesses anos, né, da ascensão do Boy King, ela é marcada por muitas batalhas e a maior parte delas são as mais famosas, porque depois disso
Depois da época do Boy King, a gente tem a consolidação, né? E depois é o período de aventuras. Então a gente não tem mais grandes batalhas. Então esse período, esses anos iniciais, são perfeitos para você colocar os personagens dentro desse contexto de batalhas famosas, batalhas sangrentas e que, cara, grandes chances do seu personagem morrer. Inclusive, se você já tá jogando desde o início da campanha proposta no Great Penalty Campaign, como o Sr. Edward fez, é bem provável que os personagens já estejam com uma certa idade. Então, assim, já tá bem na hora deles começarem a trocar pros filhos e talvez já até ter os netos deles. Exatamente. Na minha mesa, nós vínhamos jogando um pouco antes, em algumas partes das aventuras da Era da Anarquia, já com os filhos. E esses filhos vão ter mais ou menos a mesma idade de Robert de Saron, que vai ser o Conde de Saron, filho da Condessa Ellen, que nós já falamos, e de Arthur. Isso permite com que se crie uns laços de lealdade e até de camaradagem entre eles, né? Assim, quando entrarem na Era do Boy King, eles já estarão aptos ali a assumir o legado de seus pais. Na minha mesa, nós começamos a jogar com as crianças com 7 anos de idade, Serrafa, que foi muito legal. Isso que é vontade de acumular glória, hein? É muito bacana ver como que os jogadores vão se virar para conseguir fazer uma interpretação com crianças dessa idade, né? Então a gente fez eles passarem pelos treinamentos, tornarem-se pajens até que chegaram a ser armados. E quem sabe agora, no período que eu tô da história, um dia esses personagens tenham a honra de ingressar na Távola Redonda também. Não, e é legal porque é uma oportunidade que os personagens têm de, assim, de serem mais poderosos, mais gloriosos, sabe? Melhores guerreiros que o próprio Grande Rei. Na verdade, até mesmo do que o senhor deles, né? Como você estava falando, o próprio Conde de Salisbury, ele é um rapaz, né? Eu acho que ele é armado cavaleiro em 509. Então tem até a possibilidade de um dos personagens ser aquele que vai armar o Lorde dele como cavaleiro, né? Então isso dá uma proximidade muito grande dos personagens com a época, né? De mostrar a importância deles dentro daquele contexto. Sim, nesse período do Boy King os personagens ganham muita, mas muita glória. Eu tava dando uma olhada no livro, as batalhas e os eventos que acontecem são coisas de mais de 1000 pontos por aventura. E é mesmo, cara, e é mesmo. Agora sim, por isso que eu acho que o principal dessa época em que você tem que fazer é marcar esses pontos específicos da aventura para que os personagens estejam presentes, mas mais do que isso, que eles possam ajudar a plantar as sementes para os eventos que vão acontecer ainda mais para o futuro, porque nessa época, principalmente nesses 2 primeiros anos, em 510, 511, que muitas coisas acontecem que só vão dar frutos 20 anos depois, sabe? Então é um ótimo momento para você ler, estudar um pouco da história e ver esses acontecimentos. É quando é concebido os filhos do Arthur, tanto Mordred quanto o Borre do Coração Forte, sabe? O bastardo também do Rei Ban, o Sir Hector de Manes, sabe? Então, assim, é uma época muito interessante para você explorar isso. Além de que, como a gente falou, assim, é uma época que começa uma grande virada cultural. Então é quando começa a Távola Redonda, quando começa o Código da Cavalaria, né? Sim, tanto que a heráldica passa a ter uma importância grande, já que os cavaleiros, tanto em torneios, em batalhas, queriam ser reconhecidos facilmente. Não só para facilitar a identificação, mas também pela glória que ganhavam sobre o seu próprio estandarte, né? E gerava até duelos quando cavaleiros possuíam a mesma cota de armas, né? E eu acho isso um gancho também legal para ser explorado nesse período. Ah, é muito legal mesmo, né? Que eles duelam para ver quem vai ter direito a usar essas armas. Muito bom. Ainda falando dos conflitos, uma coisa que é interessante ter uma visão é que por que tantas batalhas, né? Então, vocês imaginem, muitos lords não aceitarão um escudeiro e um menino como High King. E aí o pau come, meu amigo. Inclusive, está escrito lá no livro da campanha, como o Sr. Rafael falou, que os jogadores têm mais que um personagem, já que é bem letal esse período. Tanto que os lords nessa época, eles são muito classificados de acordo com a disposição deles de seguir o Arthur, né? Então teve aquela primeira leva que foi o pessoal que já, desde o momento que ele puxou a espada, que juraram lealdade a ele, assim, até por serem grandes seguidores de Uther, como o Duque Ulfius, o Brastias, né? O próprio rei Leon de Grance, né, de Cameliard, que é muito bem mostrado no filme Excalibur, né? Na verdade, todo esse início, cara, você vendo o Excalibur, dá pra ter uma ideia muito legal de como foi essa transição, né? Essa luta entre os lords e como fazer para eles aceitarem o Arthur. Tanto que ele puxa a espada da pedra, mas ele ainda tem que
puxar ela mais 4 vezes até que todo mundo se convença que ele é o rei por direito. Sim, então primeiramente, além disso, de ele participar de alguns eventos desse para mostrar a todos os lords que ele era capaz de tal feito, Arthur então começa a tentar galgar o trono de Logres e depois volta os seus olhos para a própria Britânia, mas no futuro. Então, como você falou, tem que ser plantado isso no início para depois refletir lá na frente, né? Exatamente. Então, nesse primeiro ano de 510, a gente tem esses principais eventos. O Torneio de Londres, quando a espada é puxada 2 vezes, não uma, mas 2 vezes. Depois uma terceira vez na Páscoa e uma quarta em Pentecostes. E após isso, o Conselho Supremo assim dos Barões e Lords da Bretanha se reúne em Caerleon para definir, cara, eles não precisam de mais provas, esse é o nosso rei, né? Ele é o rei por direito, então ele é coroado o rei, armado o cavaleiro. Logo após isso, acaba tendo um grande conflito com os outros rebeldes durante a Batalha de Caerleon. Aqui mesmo, nesse início, o Arthur já começa a difundir os ideais dele, né? De igualdade, prosperidade, justiça. Esses elementos que fazem parte já da paz arturiana mais pra frente. E começa a criar o espírito da cavalaria, né? Chivalry. O código de conduta dessa instituição medieval que é representado pelo mais seleto grupo de cavaleiros, que é a Távola Redonda. Mas é igual nós falamos mais atrás, isso tem que ser feito lentamente, de acordo com o mestre, mostrando da onde o Arthur vai tirar esse espírito de igualdade. Ele viu isso, ele leu, contaram para ele como que o Arthur conseguiu conceber esses ideais para os seus súditos e senhores, né? Isso é legal porque é bom mostrar 2 coisas. Primeiro, que o rei é um jovem, obviamente inexperiente, obviamente sem habilidades assim testadas em batalha, mas tem que deixar sensível que ele tem um diferencial. Ele tem uma coisa que motiva os outros, que ele tem um poder capaz de convencer e fazer com que lutem por ele. E 2, mostrar que o Merlin está sempre ao lado dele, o que faz que incomode também muitos outros lords que acham que o feiticeiro, né, está sempre manipulando, que quer usar o Arthur como fantoche, né? Nesse período, um dos personagens principais aí é o Merlin, que retorna, que no fim da Era da Anarquia ele tinha partido da ilha, acusado de roubar o filho de Uther, o próprio Arthur. E também temos o Conde Robert de Saro, Ser Brastias, Duque Ulfius, Guinevere, todos esses já vêm para a história. E outro ponto interessante, já começa a colocar os ganchos para a vinda do Lancelot, porque quando o Conselho Superior, né, os Lords, se reúnem, eles percebem que apesar de todas as forças que estão ao lado do novo rei, ele ainda precisa de mais apoio. Então eles mandaram emissários para buscar aliados, inclusive até mesmo entre os saxões, né, em que o Bretwaldo só fala não, obrigado. Mas 2 grandes aliados que o Arthur faz nessa época e que no futuro ele não vai ser capaz de auxiliar em retorno são o Rei Ban e o Rei Bors. Isso também é um ótimo gancho que permite, no meio desse turbilhão, eles possam correr até a França, né, até o continente, lutar contra alguns francos malditos para trazer os 2 irmãos reis para auxiliar o Arthur numa batalha decisiva, né? Sobre o evento da retirada da Espada da Pedra, parece que existem 2 versões da lenda, né? Uma que é a própria Excalibur, que está fincada na pedra, e a outra que é uma outra espada, não é? Na verdade é o seguinte, sempre foi a Espada da Pedra. Excalibur foi uma aglutinação criada assim, depois com as mídias, né? O que faz até muito sentido. Mas a Espada da Pedra, originalmente não era Excalibur. Eu lembro quando eu tava conversando com o Diego ontem, você, o quê? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, cara? Eu coloquei a Excalibur lá. Quando eu fui jogar essa parte da morte de Uther, eu coloquei o Uther fincando lá a Excalibur. Até porque essa morte é fortíssima, assim, no filme Excalibur, né? No Great Pendragon Campaign, a espada simplesmente surge numa pedra na área ali da Catedral de São Paulo, né? Por encanto. E eu achei que ia ficar meio caído, achei mais legal o Uther ir até lá e morrer em cima dela. Ia ser mais cinematográfico. A primeira grande batalha foi a Batalha de Caerleon, ainda lutando contra os homens do Lot. Mais tarde,
acontece a Batalha de Bedegraine, que foi, cruel, assim. Acho que no primeiro dia de batalha, os Pictos do lote, eles terminam os cavalos dos cavaleiros arturianos, né? Então no dia seguinte, todo mundo provavelmente vai lutar a pé, em desvantagem e tal. Mas aí, quando chegam os reforços, né, vindos aí do continente, e que pode ser uma sensação muito boa se você colocou os personagens pra ajudar nesse sentido, né. Inclusive na Batalha de Bedegraine, cara, tem um lance muito legal, como o Arthur recebeu esse auxílio salvador do rei Ban e Bors, não tem butim, né, não tem saque pros soldados dele, porque ele entrega todos os espólios pras tropas do Ban e Bors. Aí os soldados ficam assim, porra, mas e a gente não vai receber nada não, tal? Aí o Arthur fala, não, vocês vão ter a sua recompensa, a providência vai se encarregar disso, né. Aí o que acontece? O Merlin reúne alguns homens e manda eles atrás de um tesouro que ele sabia que havia sido enterrado pela região, né? E isso é outro gancho muito maneiro que pode fazer com que os jogadores participem dessa busca, né? E outra coisa legal de você ver dessa época, como disse, o rei Arthur, ele tem aquela semente, né, do grande líder que ele vai se tornar, mas ele ainda é um rapaz. Pô, eu sou um rapaz que tá comandando tropas, homens, e cara, todas as mulheres me querem. E é logo depois da Batalha de Bedegraine que é concebido um dos bastardos do rei. Mas não é só o rei Arthur que faz os bastardinhos nesse dia, né? Então são ótimas chances aí pra explorar com os jogadores. Todas essas batalhas são campais, Rafael? Campais, cara. Porque, se eu não me engano, na primeira batalha em Carleon, ele começa com o rei Arthur e suas tropas no castelo. Só que aí o Merlin chega e fala, olha só, guerra não se ganha atrás de muro, não. Sim, vale lembrar que agora, nessa época, as construções romanas colapsaram ou foram depredadas e os velhos fortes de colina e os mountain bays, os castelos de madeira, começaram a ser substituídos pelos castelos de pedra. Tem lá no Great Pendragon Campaign mostrando uma tabela com os preços para você transformar seu forte num castelo mais seguro, né? Então não adianta ficar atrás do muro, tem que sair de lá, senão não vai acontecer nada, vai ficar tudo parado. Exatamente. E logo após essas batalhas, já em agosto, a gente tem aquela batalha que ficou muito famosa pelo Excalibur, né? Que é quando o rei Arthur vai auxiliar o Leão de Grance, que estava apanhando mais ao norte, né, nas terras dele. Você tem uma chance de fazer algo muito parecido com o que ocorreu no Excalibur, né? Porque não se sabe quem foi que armou o Arthur como cavaleiro, né? É dito que assim, o melhor homem presente. Aí pode ser um cavaleiro, pode ser um lorde, pode ser um dos jogadores, mas possivelmente pode ter sido o bispo, né? E é legal que dá pra fazer uma cena bem interessante, como tem no Excalibur, do Uriens armando o Arthur cavaleiro lá no meio da porrada. Nossa, essa cena é demais, cara. Eu era menino, assim, eu me impressionei. Pô, você vai dar espada, o cara vai te matar, né? E ele se ajoelha aos pés do Uriens e ele é ordenado cavaleiro, é muito bonito, é muito legal. E como você falou do bispo, né? Acho que uma cena emblemática é na retirada da espada da pedra, que está lá o Merlin e está lá o arcebispo, representando as duas religiões, né? É bem simbólico isso e realmente vão ter conflitos entre as duas religiões e interesses diferentes. Agora, o importante é o seguinte, cara, esse ano tem muita coisa. Pega o Great Pendragon Campaign, dá uma boa estudada, lê mesmo. Cara, a gente leu aqui, com certeza a gente falou um monte de besteira, porque é muito detalhe, né? Eu não sei se dá pra jogar só em uma partida, né? Esse primeiro ano. E não é mesmo pra se jogar, cara. Se tiver que quebrar em 3, 4 aventuras, cara, quebra. Porque é o Boy King, entendeu? É diferente. Tanto que esse período é mais curto, eu acho que exatamente pra isso, pra poder jogar vários por ano, sabe? É porque ele é intenso, né? E como a gente já falou aqui, a chance de morrer é grande, a chance de perder personagem é grande, então vai se preparando. Isso mesmo, então boa sorte, né, pra quem for jogar esse período. E só finalizando, né, em 511 a gente não tem tantas batalhas, tantos conflitos, mas tem 2 grandes eventos que vale a pena a gente contar. Primeiro, que é a instituição da Ordem da Cavalaria, né? Em que começa a ter de fato esses ideais cavaleirescos arturianos. E segundo, a visita da Rainha de Lothian, trazendo a sua corte e seus filhos do norte para conhecer o rei Arthur. Então é quando o infante Gawain vê as maravilhas da corte arturiana, ainda em seu início, né? Mas ainda assim o bastante para ficar impressionado. E quando uma pequena criança também é concebida.
Contos da Cantuária. Pois é, Sr. Rafael. Falando em Rei Arthur, eu trouxe pra gente aqui no Contos da Cantuária o nosso primeiro documentário. Como tudo que a BBC produz, ele é extremamente dinâmico, com uma fotografia de cair o queixo das paisagens britânicas e muita informação com qualidade, cara. Eu vou te falar que a fotografia é impressionante mesmo, é muito boa. Eu tô falando do In Search of Myths and Heroes, King Arthur, de 2005. Ou em bom português, né? Em busca dos mitos e heróis, Rei Arthur. Exatamente. Na verdade, esse programa vai direto à questão histórica, tentando mostrar os locais que a lenda aponta como os cenários desses eventos. E tentando buscar a origem, né, da lenda. Sim, o apresentador se chama Michael Wood, ele é um historiador inglês e ele mostra de uma forma bem solta e descontraída como a lenda de Arthur evoluiu. Então começa o documentário na Cornualha, em Tintagel, num festival que simula a última batalha de Arthur e a celebração da cultura celta, que ainda ocorre lá, né? O pessoal é bem fanático pela cultura celta, ironicamente, apesar de serem saxões, né? Não, isso que é realmente curioso, porque a gente fala muito, assim, dos britânicos e tal. Às vezes tem gente que não sabe que, assim, a Inglaterra de hoje, ela é Inglaterra por causa dos anglos, né, dos saxões. Na verdade, foram vários povos que colonizaram diferente, mas principalmente os anglo-saxões que conquistaram e formaram esse povo. Mas ainda assim, cara, ainda existe vários núcleos desse povo galês, né? Sim, mesmo porque a cultura anglo-saxônica, ela não exterminou os celtas, ela absorveu os celtas. Então, as coisas estão mixadas hoje em dia, né? Mas voltando ao documentário, Sr. Rafael, ele aborda muito do conteúdo do Great Pendragon Campaign. Ali cita o Vortigern, mostra as construções dos grandes salões dos senhores, né, saxões, mostra o porquê de uma forja, de uma espada ter sido considerado um ato mágico, o que ele mostra ali na prática com os olhos da cultura da época. E acho que o mais interessante é essa desconstrução que ele faz da evolução do mito, né? Então você tem um panorama muito geral para entender como é que foi a evolução, em que a história, que mais ou menos como a gente conhece, surgiu e quais foram os grandes pináculos, né, os momentos chaves em que ela foi evoluindo. Então fala lá do Joffre de Beaumont, fala do Chrétien, fala do Mallory. Sim, ele vai até Mont Saint-Michel na França mostrando as várias versões da lenda de Arthur. Eu acho que a parte que mais me fascinou foi a que fala da busca do Graal, e que mostra como existem ainda vilas pequenas na Inglaterra que acreditam na possibilidade da existência do Graal. Parafraseando, né, o documentário e os poetas celtas que eles citam lá, que Arthur era a substância da Grã-Bretanha e, por incrível que pareça, continua vivo. Então, cara, é um documentário que faz parte de uma série. Eu acho que ela foi publicada com um DVD que contém todos esses documentários dos mitos diferentes, mas vai atrás dele, cara. É In Search of Myths and Heroes, de 2005, produzido pela BBC. Rumores da Corte. Então, Sr. Edward, estamos reunidos agora na segunda corte do novo rei, né? Estamos aqui em Caerleon, recebendo grandes lordes e até mesmo rainhas de outras terras. Sim, Sr. Rafael, só estou meio preocupado. Esse menino precisa aprender muito mais para nos liderar em campo de batalha. Mas se o meu grande duque Ulfius está ao lado dele, minha espada será do rei até a morte. Sim, pelo menos ele tem experiência. E meu loyalty é acima de 20. Muito bom. Então, galera, estamos reunidos aqui mais uma vez no Rumores da Corte e vamos distribuir a glória pro pessoal que comentou aí no último episódio. Ganharam aí mais 20 pontos de glória o Nick, André Luiz, o Charles de Freitas, Mário Márcio, o Breno, Marcelo Dior,
e o Tarcísio. Então é isso, o que a gente tem pra comentar aí dos comentários do último episódio? Então, Sr. Rafael, tivemos várias dúvidas do André Luiz. Na verdade, me gastou um tempo hoje pra poder responder. Eu até vi agora que ele deu uma contra-resposta aqui, mas não dá mais tempo pra poder ver durante a gravação. Mas ainda assim, pô, muito legal, cara, os comentários do André Luiz. Ele teve um feedback, assim, bem diferente da galera que já conhece o Pendragon, que já joga um tempo, ou tá curioso. E é legal, assim, ver a galera que tem uma opinião um pouco diferente, ver os comentários, assim. E, cara, não tenham medo. Se você joga de uma forma diferente, que você acha que ninguém joga, cara, comenta aí, é maneiro, cada um joga do seu jeito. Sim, o maníaco do blog vai atacar novamente, Sr. Rafael. Então, André Luiz, faça o blog, não tem problema que seja inspirado em Bernard Cornwell. As minhas campanhas também são com muita lama, cuspe e sangue. Bom, o Nick, cara, ele perguntou se a gente conhecia um board game chamado Shadow over Camelot. E assim, eu já ouvi falar desse jogo, inclusive eu já quase comprei umas 3 vezes na Troll Toad, só que eu sempre fiquei não compro. E o Marcelo Dioli linkou um vídeo muito legal, cara. Vou até botar aí nas show notes aí pra galera. E se comprar, cara, e testar, fala aí com a gente quer saber como é que é. Cara, vamos fazer um jabá interno aqui pra galera que escreve lá pro Notícias da Terceira Terra. Inclusive o Mário Março, que tá sempre aqui, e o Tarcísio, né, cara? Eles frequentemente escrevem lá pro Notícias. O Tarcísio, ele tem uns artigos já anteriores, mas tem um muito legal que, nessa pegada que a gente falou da evolução dos equipamentos, ele tem um artigo lá sobre armas e armaduras que vale a pena dar uma olhada, cara, é bem legal. E o Mário Março escreveu recentemente um sobre os choques de culturas, né? Os celtas contra os romanos. Isso, foi o meu pedido, inclusive. Fiquei muito honrado que o Mário escreveu, mas como eu falei pra ele, queremos muito mais disso, faça textos maiores, porque ali tem muito conteúdo e ajuda bastante mestres e jogadores, sabe? Ele lançou um livro, né, esses dias de poemas, inclusive vocês podem ver aí nas show notes o link, e vamos aguardar os contos arturianos que ele prometeu pra gente. É isso aí. Então com isso, meus amigos, encerramos mais um episódio do Great Pendragon Podcast. Você pode nos encontrar na nossa mena, nas terras do Lord Zuckerberg. Acesse nossa página no Facebook através do www.facebook.com/GreatPendragon. Ou envie uma andorinha azul no @GreatPendragon ou mensagens para o pendragon@terceiraterra.com. Você pode ajudar a manter a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depository ou Nobonite, considere acessá-las através de um dos nossos banners. E se você procurar bem, é bem capaz de ter o Shadow over Camelot no Book Depository, na Nobonite ou na Amazon. Confere lá. Nós ganhamos uma porcentagem sobre as vendas. Também temos botões de doação na coluna esquerda do nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes, escudeiros, jovens reis e tiradores de espada da pedra e cavaleiros. Então é isso aí. Por Arthur!